Continuação da leitura do livro número 6 de Cryon, Em Sociedade com Deus, capítulo 8, A Cocriação na Nova Era. Leitura amadora por César Guidini. Pelo escritor Lee Carroll. A canalização ao vivo que se segue fala da cocriação. Na realidade, é uma parte da canalização dada em Portland, em Oregon, e contém uma das minhas parábolas preferidas. Também é a única que está disponível para venda em cassete. Antes de vos passar esta informação, quero expressar-vos o meu ponto de vista sobre uma das mais novas e mais poderosas habilidades do espírito para esta nova era. Embora Cryon lhe dê grande relevância, eu quero dar-lhe ainda mais. Esta habilidade, a aptidão, é o poder da intenção, e quero expandir-me sobre ele sob o ponto de vista humano. Nos seminários de Cryon, eu refiro o fato de Cryon nos ter dito que a consciência muda o físico. Este tema, expressado simplesmente, diz que nós, como raça humana, estamos constantemente mudando tudo, desde o nosso futuro às nossas vidas diárias, através da nossa consciência. A ferramenta de mudança é a intenção. Nesta série de conversas, destaco como é realmente espantoso, a partir de uma visão total, observar o planeta desde que se deu a convergência harmônica e se começaram a facultar novas ferramentas e habilidades que capacitam os humanos com um tão grande poder pessoal nunca antes visto. A visão total da situação revela-nos uma mudança notavelmente positiva. Desde a queda do comunismo, ocorrida há poucos anos, do dia para a noite, houve uma série de acontecimentos que vão contra tudo o que nos últimos 25 anos nos disseram que iria acontecer no planeta. Nenhuma das informações fatais e tenebrosas que estavam previstas para acontecer se cumpriu. E não entrarei em detalhes aqui. Digo-vos que as previsões do grande e muito certeiro Nostradamus estão agora fora de órbita, bem como a de outros profetas da nova era, tais como Sheldon Needle ou Michael Gordon Sacklion. No caso desses dois últimos, estão empatados 0-0 em todos os encontros. Até o perito cristão dos últimos tempos, Hal Lindsey, está descobrindo que o tempo da chegada do seu Armagedon, em relação aos primeiros escritos, está atrasado. Ver mais sobre esse tema no capítulo 10 deste mesmo livro. Cryon disse-nos que todos estes cenários de fatais e tenebrosos presságios, incluindo as revelações, são presságios da velha energia e que nós, como humanos, coletivamente, mudamos o planeta. É esta mesma energia que está criando uma situação na qual todos os conflitos no mundo são tribais, que é também responsável pela resolução, em 1997, de uma guerra civil de 30 anos na Guatemala, onde 90 mil cidadãos foram mortos. Há, na humanidade, uma crescente sabedoria de paz, mesmo naqueles cujas famílias foram assassinadas por inimigos, inimigos esses com quem agora se sentam e compartilham a sua mesa, com uma nova consciência de tolerância e mudança. A tomada de resolução e desejo de paz estão, lenta e prontamente, ganhando terreno a éons do ódio e dos sentimentos de vingança a qualquer preço. Até no Oriente Médio está começando a mostrar a contradição. A ideia de paz está começando a prevalecer sobre a ideia de vitória, de vingança, de ódio, ou sobre o fato de que, por uma questão de linhagem ou promessa, algo é merecido. Os cidadãos comuns desta área estão cansados do conflito e prestes a fazer acordos ou a comprometer argumentos com 3.000 anos de antiguidade, procurando a maneira de fazer com dignidade e com justiça. Parte do conflito e do derramamento de sangue que observamos
exemplifica este mesmo fato. Há, todavia, facções em ódio, mas elas estão em desacordo com os seus próprios líderes. Daqueles que vivem atualmente nestas áreas e com os quais falei, as mães e os pais destes países manifestaram a sua intenção de educar crianças saudáveis numa atmosfera de paz e devoção, de acordo com a sua linhagem, sem dar ouvidos às velhas línguas. Ambos os lados desejam isto. Perguntem ao comum dos habitantes e vejam. Entre eles, há a tolerância que ainda não chegou aos gabinetes dos seus governos. A intenção das pessoas que ali vivem e a consciência desta nova era eventualmente ganhará esta batalha. Durante este processo, será desmantelado o cenário de Armagedon e o de muitos estudantes religiosos à volta do mundo que procuram encontrar respostas sobre qual a causa da demora dessas ocorrências. A consciência humana está mudando em todo o mundo. As lojas de anjos brotam em todo o nosso continente. A cura alternativa, até a astrologia, apareceram nos últimos anos nas capas das principais revistas, tais como a Time e a Life. A nossa televisão, para além de nos apresentar programas com previsões fatalísticas e tenebrosas, também nos está facultando programas especiais em horários nobres sobre temas angélicos e espirituais. Muitas das nossas realizações teatrais estão entrando nos temas da nova era e tornando as suas mensagens cada vez mais metafísicas. De repente, os homens e mulheres mais ricos da Terra estão decidindo compartilhar a sua riqueza, colaborando com os esforços humanitários das Nações Unidas e outros empreendimentos humanos de âmbito mundial. Quero realçar que estas notícias se sobrepõem a outro tipo de informação sensacionalista que nos deram, a nós, crentes da nova era, de que os super ricos faziam parte de uma conspiração secretamente guardada para controlar o mundo. Se assim é, não parece. A televisão universal está desenvolvendo um programa para o cantor religioso Kirk Franklin. A CBS brevemente dedicará 4 horas sobre as minisséries da Profecia Celestina. James Martin, da revista América Católica, postula que toda esta atividade reflete uma convergência geral face ao espiritual. O importante é a visão total, mais do que somente aquilo que estamos vendo nos noticiários locais. No meio onde o sensacionalismo e as más notícias manipulam o tema subjetivo dos medos, torna-se difícil, por vezes, percebermos as mudanças totais que estão ocorrendo. Desde taxas de menor índice criminal na história de Nova York, há um fluxo constante de histórias sobre as medicinas alternativas que estão sendo incluídas na elaboração de programas hospitalares, há toda uma mudança definitiva na consciência que está ocorrendo dentro do nosso continente e no planeta. Toda esta mudança é devida à intenção de seres humanos e uma massa crítica que lentamente está emergindo. Peço-vos que leiam, ouçam o 10º capítulo deste livro sobre a ciência. Descubram que informações os cientistas estão dando sobre o poder da mente humana. Não tenciono revelar qual é o meu argumento a respeito do elo que falta no físico. Ele é a consciência humana e creio que o amor tem o poder de mudar a matéria. E não fico só por aqui. Cada vez mais estudantes da nova era, pensadores progressistas e, sim, até alguns investigadores de física quântica estão chegando a acordos que, no que respeita ao poder da consciência sobre a matéria física, há ali mais qualquer coisa. Uma conversa de Deepak Chopra, apresentada por C-SPAN, fez eco, basicamente sobre este tema. Os cenários baseados no medo são sensacionalistas e falsos. As boas novas não vendem como as más notícias. Ainda que hoje em dia existam jornais metafísicos que nos alimentam com o que de mais negativo se possa imaginar sobre o nosso futuro.
desde os programas governamentais escravizantes, os quais incluíam a cooperação de aliens, extraterrestres obscuros, até aos que falam da inclinação do eixo terrestre, todos em nome da nova era, cospem as suas mensagens baseadas no terror. Mensalmente, exibem-se temas mostrando que nós, como humanidade, nos estamos a encaminhar para a lixeira. E mensalmente, exibem-se provas aparentes que surgiram dos ensaios e opiniões dos especialistas e de testemunhos oculares. Estes pertencem ao mesmo tipo de especialistas e testemunhas que nos deram as imagens incrivelmente espetaculares sobre o cometa Halley-Bopp em 1997. Lembram-se? Estes tabloides metafísicos diziam-nos que algo com aproximadamente 4 vezes o tamanho da Terra acompanhava o cometa e que uma conspiração mundial de todos os donos de telescópios, de todos os observatórios e de todos os aficionados nos impediam de o ver. É claro que, à medida que a história fosse sendo conhecida, nós já estaríamos muito aterrorizados por termos conhecimento desta verdade. Os aliens iriam ser vomitados a partir daquele enorme objeto. Invadiam-nos ou, pelo menos, chegavam aqui, davam-nos mensagens e faziam uma série de coisas. 39 pessoas na minha cidade acreditaram em tudo isto e, digo-vos de passagem, estão agora mortas e por suas próprias mãos. Durante todo este alvoroço, o descobridor do cometa Halley-Bopp, Alan Halley, foi contatado relativamente a esta espetacular informação. Utilizando documentação fotográfica, o Sr. Halley provou que isso não podia ocorrer daquela maneira. Em vez de, com esta informação, toda esta gente do planeta respirar aliviada, o Sr. Halley recebeu cartas cheias de ódio. Parecia que a sua verdade não era suficientemente espetacular. Não havia nem drama suficiente, nem conspiração suficiente, nem medo suficiente. A intenção é extremamente poderosa nos nossos dias e talvez devêssemos parar por um instante e olhar cuidadosamente para a maneira como vivemos o nosso dia a dia. Os que entendem esse conceito de formar sociedade com Deus compreendem que a intenção mais o associar-se com o seu ser superior pode cocriar milagres pessoais, principalmente criando a nossa própria realidade dentro do âmbito em que se move a nossa vida. Para mais, parece que a intenção ajuda também os que estão à nossa volta. Voltem à parábola do Poço de Alcatrão, dada na transcrição canalizada na visita às Nações Unidas, que está no capítulo 6. A intenção pode também dar-nos um total discernimento sobre o que é verdade e o que não é, criando paz sobre o medo, dissipando informações ilegítimas baseadas no medo. Aceitar e crer em tudo isto que vos está sendo transmitido pelos mensageiros que baseiam-se no medo, significa rejeitar o seu novo poder. É isso que vocês querem para as suas vidas? A canalização de Cryon que se segue vos dá informação sobre a oferta da cocriação e alguns dos seus atributos. Mas também quero falar-vos da verdade nele contida. Nós humanos somos poderosos. Como se disse nos livros e artigos anteriores, o portal 1111 de alguns anos deu ao nosso DNA humano permissão para aceitar novas mudanças e poderes. Isto foi o começo do poder que estamos agora recebendo no que diz respeito à nossa intenção. O efeito da nossa intencionalidade sobre as nossas vidas é absolutamente assombroso e deveríamos ter consciência do que isto significa. Não somente quando a usamos em sociedade com o nosso ser superior, mas também para aqueles que, inadvertidamente, a usam sem esta sociedade. Aqui vai um exemplo do que quero dizer. Suponhamos que vocês tenham de enfrentar um desafio que vos cai no colo. Este mesmo desafio poderia implicar
a perda da casa, do emprego, do negócio ou de qualquer outra coisa ainda mais importante. Uma situação em que aparentemente tudo estaria fora do seu controle. Estas são exatamente as situações pelas quais o Espírito nos convida a mudar, através da associação e intenção de cocriação. A parte mais crítica é a co. Por certo, alguns, em vez de se voltarem para os novos presentes do Espírito, mergulhariam diretamente nas reações típicas do medo, enfrentando esses desafios. Eles verbalizariam bem alto: estou tão assustado, tudo me corre mal, isto vai ser algo terrível na minha vida. Bingo! A sua biologia, o planeta e todos os elementos à sua volta escutam o seu poderoso pedido, expresso pela sua poderosa intenção humana verbalizada. Agora vejamos. A intenção dizia que a coisa não ia correr bem e que algo de terrível ia acontecer. Ao ser verbalizada esta intenção, o universo físico, não o eu superior espiritual, fará qualquer coisa para que tudo se cumpra de acordo com o que foi expresso pelo poderoso ser humano. Poderão dizer-me: Lee, está dizendo que nós podemos verbalizar a nossa própria desgraça? Sim, com toda a certeza que sim. O seu poder é grande. Tenham cuidado com o que dizem. Tenham cuidado porque a sua intenção é para vocês mesmos. Querem saber exatamente o que disse Cryon sobre isto? Pois consultem, ouçam o capítulo 9, nas perguntas e respostas feitas sobre os trabalhadores e guerreiros da luz. Na próxima vez que tiverem um grande desafio, um daqueles que nos faz suar de medo, tentem o seguinte. Número 1. Procurem imediatamente a razão pela qual, de um ponto de vista metafísico, por que tal coisa está acontecendo? Qual é a lição? Por que agora? Metaforicamente, o que é que isto significa? Há, quase sempre, uma resposta óbvia. 2. Meditem e cocriem paz sobre o medo. Façam isto primeiro. Não comecem logo a trabalhar sobre o problema, nem tampouco procurem uma solução. Primeiro, tranquilizem-se, pacifiquem-se. Este presente de paz é seu, se o pedirem, e pode ser criado. 3. Esperem pelo menos 3 dias antes de fazer qualquer coisa sobre o problema. 4. Tornem-se responsáveis por ele. Percebem que quando tinham a mente de Deus, ajudaram a planejar esta prova? O seu ser superior queria esta experiência, e aqui está ela em ação. Ao planejar esta prova, vocês, desde o mais profundo da sua interdimensional sabedoria, também criaram a solução. 5. Finalmente, enfrentem o problema com o seu sócio divino e comecem a cocriar a solução que vocês conceberam. Quando o fizerem, não digam ao seu sócio ser superior qual é a forma de o solucionar. Em vez disso, visualizem-no resolvido e terminado, com uma solução de ganho, ganho total para todas as partes. Quando o ano de 1997 estava chegando ao fim, e precisamente antes de entregarmos este livro à editora, Cryon começou a canalizar sobre o disco dourado. Ele deu-nos ainda outras visualizações referentes aos problemas da Terra. Voltem a ouvir a parábola da ponte que faltava no livro 4, As Parábolas de Cryon. Esta parábola é a história de Henrique indo a toda velocidade em direção a um precipício, pois a ponte que o deveria salvar tinha sido retirada. Dizem-lhe: continua avançando. Mas sabendo que a ponte já não existia, o medo era muito. Precisamente no momento em que ele está a ponto de chegar ao vazio, onde antes tivera a velha ponte, vai desembocar numa nova estrada, onde foi construída uma flamejante ponte nova, a qual não era visível da velha estrada que Henrique tantas vezes tinha usado. Ele nunca se tinha percebido da construção daquela nova ponte, e à medida que aceleradamente entrava nela,
surpreendeu-se com seu tamanho e beleza. O seu problema foi instantaneamente resolvido. Também compreendeu algo mais. A construção da nova ponte tinha começado muito tempo antes da destruição da velha e muito antes de ele cocriar uma solução para o problema. Pensem sobre isso. Cryon disse-nos que há um disco dourado sustentado pelo anjo dourado. Relembre no capítulo 1 que tem todas as soluções para cada problema ou prova que vocês possam encontrar no planeta. Tal como acontecia na escola, as respostas para cada exame ou teste que faziam já estavam nas mãos dos professores que as haviam preparado. O mesmo acontece também com as respostas e as soluções para os seus desafios na vida. Já são do conhecimento do seu ser superior muito antes de vocês as pedirem. Como se sentem ao saberem que não têm de forçar as soluções para nenhum problema que se vos depare? Como se sentem ao saberem que as perfeitas soluções divinas estão agora disponíveis para, assim como os desafios que agora enfrentam, que tudo foi arquitetado por vocês? É espantoso? Pode apostar que sim. É muito fantástico para ser verdade. Muitas pessoas da nova era, para a sua sorte, estão descobrindo estas soluções divinas. É verdadeiro e tudo faz parte do amor de Deus. A intenção é a chave. E enquanto se está em sociedade com Deus, a intenção abrirá este disco dourado e apresentará soluções surpreendentes para os problemas de todos os dias. Talvez este deva ser o tema do próximo livro de Cryon. Tal é a sua importância. Lee Carroll. A sequência do capítulo 8 será com uma canalização de Cryon sobre a cocriação.